Olá, boa tarde aos amigos da TV 247. Hoje uma grande alegria receber aqui o grande jornalista Fábio Panunzio para uma entrevista, ao lado de outro grande jornalista que é o Florestan Fernandes Júnior. Tudo bem? Duas lendas vivas da televisão brasileira aqui passando pela TV 247. E eu agradeço, antes de mais nada, a Celina Pinto, que já está chegando aqui como assinante. Panunzio, tudo bem? Tudo bom, Leonardo? Prazer em estar aqui na sua televisão. Na minha televisão? No meu modesto canal no YouTube. É televisão, de verdade, igualzinho as outras. Eu já trabalhei com a câmera, os microfones, o Florestan. O Florestan, exatamente. O Florestan dá um ar de televisão. Somos parceiros, cara, de longa data, de longa estrada. A gente começou na Globo, a gente foi para a Manchete, aí depois cada um tomou seu caminho, ele acabou voltando para a Globo, passou pela Band, enfim. Mas eu tenho as melhores recordações do Fábio, um baita de um profissional, competente, talentoso, e acho que é uma pena para a TV brasileira, a TV aberta, tá abrindo mão de gente tão talentosa, né? Mas o Fábio teve um problema nas coronárias aí também. Conta o que aconteceu com a sua saúde, fala aí. Vou contar. Tem muita gente que acha que essa história é cascata, viu? Não é cascata, felizmente não é cascata. Eu estava no dia 1º do mês passado, trabalhando, fazer o Jornal da Noite, senti uma espetada aqui e uma dor no ombro. Assim, e depois isso voltou algumas vezes. Liguei no ambulatório da emissora, não tinha médico. Aí, cara, eu estava queixando de uma dor no ombro. Aí uma editora amiga minha falou para mim, olha, vai no hospital porque você pode ser dor torácica. Cheguei lá, os caras me botaram no UTI e falaram, amanhã cedo você está fazendo uma angioplastia porque você está com um comprometimento importante das coronárias. Aí é o seguinte, vocês sabem como é que está o tempo hoje para ser jornalista. Ser jornalista do Brasil não é fácil. Todo mundo quer dar uma pedrejada em algum jornalista. É o que a gente vai falar muito hoje no programa. Pois é. Todo mundo quer dar uma pedrada. E eu acho essa uma campanha estúpida, porque ela serve a um projeto de poder que tem como propósito desmoralizar a imprensa. Por quê? Porque ela é a mola mestra do processo do direito à informação, que está previsto no artigo 5º da Constituição. Então, essa é uma coisa. Esse desgaste de estar trabalhando numa emissora, que está sujeita a pressões, que está, enfim, o tempo inteiro sendo criticada. Existe uma pressão do governo, assim, que é algo insuportável. Os empresários, donos de eu tenho pena deles, eu não gostaria de estar na pele deles, não, porque estão vivendo uma crise conjuntural muito grande, uma crise estrutural que é própria, né, da reconfiguração dos meios de comunicação, e ainda por cima uma crise como essa de perseguição absoluta, que é a crise do governo Bolsonaro. Então, eu já achei que tinha dado para mim e resolvi afundar o pé nesse processo da internet. Por quê? Principalmente pela defesa do espaço da liberdade de expressão. Isso foi em que momento que você já pensou em sair da Bandeirantes? Porque você passou por lá mais de 20 anos, se eu não me engano. Foram 26 anos, assim, de uma relação muito boa, né? Fiz coisas, assim, muito, muito importantes para a minha carreira. Fui conhecer as Farc, fiquei lá com eles lá durante um mês, ganhei 2 prêmios ESSO. A empresa sempre foi muito, muito generosa, foi gentil comigo. Acho que eu não teria conseguido desenvolver a mesma carreira em outro lugar, até porque eu sou muito indisciplinado, viu, Léo? O Fábio, já apareceu namoradinha aqui, cara. Olha que louco. Namorada? Namorada. Desculpa fazer essa interrupção, porque eu não queria perder esse comentário. Não, Adriana Brito Atus pergunta ao Fábio se ele se lembra de mim, Adriana de Santa Rita. Fui namoradinha dele. Meu Deus, lógico que eu lembro, Adriana. Tá vendo? Como é que... tempo? Aqui é assim, as pessoas vão entrando ao vivo. Engenharia, morava lá em Santa Rita do Sapucaí. Você morou em Santa Rita do Sapucaí? Morei. Era para eu estar do outro lado da câmera ali, ó. Você poderia ser um engenheiro. Mas a vida não está fácil para os engenheiros também, não. Não está fácil nem para os engenheiros, nem para os jornalistas. Né? Mas, o Fábio, assim, olha, surgiu uma polêmica muito grande. A gente tem acompanhado muito o seu trabalho, né, no Twitter, nas redes sociais. Você está criticando muito, muito o bolsonarismo. Mas surgiu uma polêmica, não sei se você acompanhou também, Florestan, de que ele teria sido demitido pelo secretário de comunicação, Fábio Weingarten. Você o acusou de pedir a cabeça de jornalistas, de ligar para os patrões. Quer dizer, esclarece essa história para as pessoas, né? Acho que é importante. Primeiro, assim, a qualidade moral dessa gente, entendeu? Ela precisa ser provada ainda, porque eu não tenho notícia de que ela exista. Ela é invisível. Esse Fábio Weingarten, ele pega as opiniões que a gente dissemina pelo Twitter e manda para o seu patrão, na mesma hora, entendeu? Inclusive, muitas vezes se valendo de fake news que a indústria de fake news desse governo produz. Então, assim, eu vi, não vou falar quem é, obviamente, que a pessoa me mostrou isso pedindo reserva, eu vi 2 vezes tweets meus que foram enviados, não foi para um chefe, não, foi para toda a estrutura da alta hierarquia da emissora onde eu trabalhava, entendeu?
isso me causava constrangimento. Não que não, eu não tinha o Twitter lá contratado nem regido pela Bandeirantes. Mas isso criava atrito. Porque o que quer dizer o sujeito que controla o dinheiro da propaganda no Brasil mandar para o seu diretor ou para o seu chefe um tweet seu dizendo... Ele está dizendo, cala a boca dele. Cala a boca dele ou então não sai nada aqui. É isso que ele está querendo dizer. Nem sei se tinha algo para sair, isso não tinha. Mas o fato é que bom não é, né? Claro. Aliás, isso sempre aconteceu, Léo, na televisão, e eu lembro que 2 episódios, um ocorreu com comigo, você já me o Paulo contou. Maluf, que pediu minha cabeça para o Adolfo Bloch, ele não deu, me chamou na sala, falou que ele... E eu vi ele entrando no prédio no dia que ele foi pedir minha cabeça, mas o Adolfo Bloch não deu. E vi também o seu Adolfo negando a cabeça do Eliakim Araújo, que mediou o debate Collor-Lula. Ele era o âncora da Manchete, num pool de emissoras. O Collor não gostou das perguntas que o Eliakim tinha feito e pediu, então, para o Bloch tomar providências. E o Bloch não demitiu. Como o Bloch não demitiu, eu já imaginei que a coisa ia ficar ruim para a TV Manchete no governo do Fernando Collor, e não deu outra, né? Foi no governo do Fernando Collor que começa a derrocada da emissora. Então, assim... e tem o caso da Bandeirantes, que de um livro que eu fiz junto com o Dines, o Histórias do Poder, que no dia do comício das diretas na Praça da Sé, o Saad, o seu João Saad, recebe um fax, porque naquela época era fax, do Figueiredo, dizendo que não era para colocar no ar a manifestação pelas diretas já na Praça da Sé, e quem fizesse isso, quem contrariasse essa determinação, ia ter problemas com o sinal. O seu João chamou para a reunião o grupo de jornalistas que estavam no comando na época, entre eles o Joamir Betting, e comunica que a Bandeirantes iria dar, com muito cuidado, porque ele achava que não valia a pena ter uma emissora de televisão e não dar uma notícia daquela quando milhares de pessoas estavam na Praça da Sé pedindo direta já, né, e a emissora fingindo que nada estava acontecendo. A Band entrava depois do JN, o JN a Globo não deu, né, eu estava na Praça da Sé, eu estava na Globo nessa época, acho que você também ainda estava. Estava, né? na Globo. Eu cheguei aí para a Praça da Sé, estava lá o Tramontina, estava o Nascimento, e eles pedem para a gente voltar, ficou só o Nascimento, e mesmo assim, quando entrou só imagens, sem ninguém falando nada, falando que era uma festa do aniversário de São Paulo, e a Band, na sequência, entra ao vivo com o comício, falando que era um comício pelas diretas, e dá aquela confusão toda, porque a Manchete entrava depois, também colocou no ar, e aí a Globo ficou sozinha. E pagou um preço caríssimo. Pagou um preço até hoje, né? Claro. Pela subserviência. Ô, Fábio, deixa eu tirar uma dúvida com você. Você falou essa questão do Fábio Weingarten, pegar a cópia do tweet e mandar para os patrões. Uhum. Na Bandeirantes existia uma lei Chico Pinheiro, como tem na Globo, em que o jornalista não pode ter opinião nas redes sociais, ou o jornalista era totalmente livre? Porque isso era uma maneira de tentar constranger. Tem alguma regra na Band? Não, nisso aqui eu vou fazer uma defesa do Johnny Saad, que foi meu patrão, ele sempre foi muito gentil com isso. O meu Twitter não era contratado da Band e não havia um código de condutas ali. Então eles não se sentiam à vontade para me impedir de nada. Eu nunca recebi nenhum pedido, não faça isso, não fale isso. Esses pedidos a gente sabe que são super comuns nas redações, né, Florestan? Quantas nós já nos deparamos com situações como essa, de subserviência plena ao poder. Mas ele nunca me pediu para fazer ou para deixar de fazer. No entanto, eu sei das dores dele. Você sabe por quê? Porque o sujeito tem que emitir 5 mil boleritos todo mês. E assim, a pressão que vem lá de Brasília é uma pressão horrorosa. Vocês viram outro dia aí, não é segredo para ninguém, foi o próprio presidente da República, sujeito que estou até desconfiado de que talvez não seja dono das suas faculdades mentais na plenitude, dizer que vai autorizar a Comissão de Valores Mobiliários a publicar de graça balanço de empresa multinacional, de capital aberto, para que o valor econômico quebre. Por exemplo, isso é uma coisa absolutamente fascista, de um projeto fascista de poder que prescinde de... Eu vou só fazer um comentário em relação a isso. Essa questão de permitir os balanços na internet, eu acho que tem lógica do ponto de vista econômico. O que não faz sentido é dizer que você vai fazer isso para quebrar o jornal. Né? Você fala, não, eu estou fazendo isso porque a tecnologia mudou, é outra coisa, né? Enfim.
Uma ação deliberada contra mesmo o jornal, porque o jornal pertence às organizações Globo que nesse momento estão noticiando. A gente vai falar bastante sobre o cenário de mídia no Brasil. Vou te passar, Florestan, porque depois a gente tem vários tweets do Fábio para a gente abrir eu queria fazer aqui uma provocação com o Fábio, porque eu e ele, a gente sempre discutia política nos corredores da Manchete. O Fábio sempre foi um jornalista de tomar posições, muitas vezes não parecidas com a minha, o que era mais interessante, porque os debates ficavam mais acalorados. Mas eu queria saber dele o seguinte: hoje, vários jornalistas perceberam o erro que cometeram ao apoiar o impeachment da Dilma, né? E outros, o erro de ter apoiado a Lava Jato, que agora fica escancarado para o Brasil nas manipulações que foram feitas, manipulações para interferir na história política do país, né? Eu queria saber dele o seguinte: você, no começo, você estava acreditando também na Lava Jato. Eu apoiei tanto a Lava Jato, quanto apoiei depois a deposição da Dilma. E eu te confesso, Florestan, eu já escrevi sobre isso, o seguinte: acho que eu fui ingênuo, talvez por falta de experiência, ou sei lá, não sei, algo aconteceu que faltou ali, compreensão do que de fato aconteceria como desdobramento desses movimentos. A corrupção do PT, para mim, assim, eu não vou nem discutir isso, porque eu sei que uma boa parte da audiência aqui não acredita nela, e eu respeito a opinião A questão não é acreditar ou não acreditar, quer dizer, a questão é dizer o seguinte, quer dizer, que havia um modelo político esgotado no Brasil, né? Financiamento empresarial de campanha, não é? O próprio PT já falou que, o Jacques Wagner já falou que o PT se lambuzou no financiamento de campanha, então é uma outra discussão, mas enfim. Então, naquele momento, eu sou uma pessoa mercurial, assim, eu nunca tenho uma posição, sabe, assim, a última coisa que esperam de mim é sensatez reflexiva em horas críticas. Não, eu tenho a minha opinião e essa opinião acaba indo para lá. Eu achei o seguinte: primeiro, eu apoiei o impeachment, me arrependo disso, porque talvez aquilo não tenha sido... Talvez não, aqui não foi um movimento de deposição de uma presidente por incapacidade gerencial, se bem que eu tenho muitas críticas ao governo da Dilma, mas foi um golpe clássico, entendeu? Sim. Tocado pelo Temer, com o assentimento e a participação declarada do Eduardo Cunha e de mais, né, metade da elite brasileira e os 65 caras da Faria Lima aqui do mercado financeiro. Aí nós vamos brincar de fazer uma substituição como essa, deu no que deu, o governo Temer, né? O governo da corrupção deslavada, uma ação desabrida contra qualquer forma de investigação, e a gente não tinha ainda uma institucionalização, um empoderamento da Lava Jato ao nível de hoje, por exemplo, né? E fiquei muito assustado depois, durante o julgamento do processo do Lula, quando eu vi, por exemplo, que a despeito de o crime de corrupção ser tipificado como... o crime não acontece na hora que você recebe, é na hora que você aceita ou que você pede, essa coisa toda. Então eu fiz uma leitura daquilo, foi uma leitura meio jacobina, muito moralista dessa história toda. E a gente não sabia, nem eu sabia, nem você, ninguém sabia o que estava acontecendo no seio da Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato parece ser a guarda pretoriana dessa nova direita brasileira. Eu hoje não tenho mais dúvida nenhuma de que aquilo ali foi uma ação deliberada, entendeu? Para inviabilizar os movimentos mais à esquerda. E assim, tirar o Lula da disputa com a cadeia, que parecia ser justo. Não, o cara roubou, é ladrão, então foi pego com a boca da botija, vai para a cadeia. Aí você começa a perceber assim, houve usufruto? Não houve em relação ao apartamento. Houve posse? Não houve posse. Houve propriedade? Não houve propriedade. Então, por que o Lula é o dono do apartamento? Eu acho o processo do sítio muito mais complicado, entendeu? Agora, quando a gente ficou sabendo que o Moro, na verdade, era um promotorzão no comando de uma operação que tinha um viés político declarado depois, pelo futuro, quando ele vira ministro, isso me assustou muito. O aparelho judicial brasileiro está sendo usado como plataforma política para fins que são muito espúrios. É muito interessante isso que você fala, Fábio, porque poucos jornalistas têm a coragem de fazer o que você está fazendo aqui agora, né? De falar, olha, fui ingênuo, né? Não antevi as consequências. O Menstein, que assumiu publicamente que cometeu um erro, o Reinaldo Azevedo, que publicamente já até foi ovacionado lá no encontro de jornalistas, né? Eu acho que tá havendo os jornalistas sérios perceberam que o que está acontecendo no país, Léo. Eu acho que há esse movimento. Mas antes da gente abrir, eu queria só trazer comentários que chegam, porque, por exemplo, você tem aqui, Juliana fala, pô, mais um jornalista do nosso lado, que legal, do lado bem da força. A Rosane fala, antes tarde do que nunca. Mas tem pessoas aqui dizendo, você foi um golpista.
Né? Como é que você, quando alguém te chama de golpista, quer dizer, como é que você... Eu fico bravo, fico chateado com isso, não é bem. Agora, eu queria mesmo impeachment, eu confesso isso, eu escrevi isso, eu falei sobre isso, achava que estava certo na época. Agora, olhando hoje pelo retrovisor, vendo o que aconteceu, entendeu? Assim, não há como não admitir que havia um erro de avaliação na época. Isso é uma posição difícil de se assumir para quem assumiu o lado que você... E eu estou dizendo isso pelo seguinte, eu sou iconoclasta, eu era, no tempo do PT, eu era de direita, hoje eu sou de esquerda, entendeu? Amanhã eu vou ser de cima, depois de amanhã de baixo. A coerência que eu posso apresentar é a coerência dessa iconoclastia. Eu olho o poder com desconfiança. Eu olho o poderoso e falo, esse cara tem que ser combatido de alguma forma. Sabe, eu sou daquela turma do... Não sei se é do Jaguar ou do Milô, mas aquele negócio de jornalismo é oposição e o resto é secos e molhados. Isso aí. Fala, você queria comentar, porque eu queria abrir os tweets, mas... Não, pode ir, vamos lá. Vamos abrir os tweets do Fábio pra gente ver como é o que ele tem se manifestado aqui, ó. Tweet do Fábio Panunzio recente. Disse Bolsonaro, recebo muita crítica de gente que votou em mim. Se não acreditam em mim e continuarem fazendo esse trabalho, caio mais cedo. Aí diz o Fábio, Alvíceras, já que tu predizes pitoniza mor, seja feita a sua vontade. Voltando aqui pra gente, Fábio, você acha que esse desespero que o Bolsonaro está assumindo, ele está antevendo já um cenário, um desfecho trágico para o governo dele? Como é que você vê o governo Bolsonaro? Eu vejo como um governo trágico. Acho que esse governo é um governo fim da picada. Eles não têm nenhum compromisso com a democracia, são um perigo para o país. A todo momento fica esse louco desse filho dele lá, o Carluxo, falando bobagem. O outro armado para se exibir. O outro com a arma na cintura. Para que isso? Que símbolos são esses? Aquela coisa ridícula do Bolsonaro com a faixa presidencial, isso me parece ser produto de um complexo de inferioridade horrível. Não, ainda cantando o hino nacional. Regendo, né? E cantando... As margens flácidas, inclusive. As margens flácidas como a mente dele, cara. Quem é que tem mente ali? Talvez tenha só osso na cabeça. Mas, enfim, você tem sido um crítico. E o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Porque... tudo acontece nesse país e no sentido de escândalos, né? Porque o Brasil já brigou com o mundo. Brigou com a França, com a Alemanha, com a Argentina, com a Noruega, com todo mundo, com os países árabes, né? A economia está indo para o brejo. Os militares viram e mexem, os generais da reserva que estão lá apoiando ele, falam, não, porque se não fizer o que a gente quer, 300 e poucas mil pessoas vão para a rua. Pessoas não, soldados do exército e não sei o que, fica aquela ameaça contra o Supremo, contra o Congresso. O que a tua experiência jornalística diz desse quadro? Você acha que a gente vai conseguir evitar o mal pior? Bom, o mal pior já aconteceu. Ele chega ao fim? Como é que você acha? Olha, eu sinceramente não sei se ele vai chegar ao fim ou não. Não sei o que seria pior, ele ser atalhado do poder antes ou ele chegar ao fim, porque vai ser um período de muito sofrimento para o Brasil. Nós somos vistos hoje... O Bolsonaro é um Duterte, né? Nós somos Filipinas, assim. O Brasil optou... A gente podia ser um Canadá, a gente optou por ser Filipinas. É uma escolha. É uma escolha do eleitor desse presidente que está aí. Agora, para quem gosta é maravilha. Esquadrão da Morte, milícia, enfim, o império da violência, negação dos direitos humanos, as ameaças cotidianas de golpe, de não sei o que mais, né? Essa guerra contra a liberdade de informar e de ser informado. Tudo isso muito grave. E a nossa história é repleta de loucos no poder. Nós tivemos aí recentemente o Collor, né? Saiu impedido. Não terminou bem. O caçador de Marajá saiu como Marajá caçado. Ele era muito melhor do que o Bolsonaro, né? Pelo menos ele pensava um pouco. Pelo menos ele começou o processo de abertura da economia, algumas coisas são inegáveis ali. No governo Bolsonaro não vejo nada de bom acontecendo, nada. Outro dia, assim, até gostaria de ter dado, enquanto eu estava na imprensa formal, alguma notícia boa sobre ele, mas não consegui encontrar nada. Para quem gosta da reforma da Previdência, por exemplo, também, ele encaminhou a proposta, mas ele não fez nada por essa proposta. O que ele fez foi entregar a proposta do Congresso. Quem fez foi o Rodrigo Maia ali, na verdade. Aquela vitória não foi do governo, foi do Rodrigo Maia. O David está dizendo, exigem tanta autocrítica do PT e a sua autocrítica, Panunzio. Ele fez aqui. Pô, já fiz. Segundo acabou de fazer, começou fazendo. Vamos rodar mais um tweet aqui do Fábio para a gente continuar, que tem muitas coisas, tem muitas opiniões interessantes. Esse tweet ele repercutiu muito, porque você falou, o Pitbull de Curitiba virou o poodle da esplanada. Você está se referindo ao Sérgio Moro, que mandava prender e tal. Prendia, matava, arrebentava, e agora ele aparece ali em jogo de futebol ao lado do Bolsonaro, em desfile de 7 de setembro, o Bolsonaro regendo a orquestra. O que aconteceu com o Moro? E contando piadinhas de mau gosto do lado dele, né?
Eu chamei esse ex-juiz de caipira empoderado. Aí veio um monte de reclamação do Brasil inteiro, dizendo o que você tem contra os caipiras? Pois é. Tive até que pedir desculpa. Essa desculpa aos caipiras. Então, agora, eu também sou caipira. Então, vamos dizer, sou um anti-intelectual orgânico, nesse caso aí. Portanto, eu posso usar a minha condição para falar mal do outro. Acho que o Moro é um antidemocrata. Assim, ele demonstrou isso no primeiro projeto dele, quando ele manda para o Congresso, atendendo assim, a sanha por violência, tanto desse presidente quanto da parcela da opinião pública que sustenta, por exemplo, o direito de policial matar sem sofrer processo. Eu acho isso uma atrocidade incrível. Nós estamos transformando todas as polícias do Brasil em milícias. É isso que eles querem, né? Então, começou por aí. Segundo, ele que parecia ser uma pessoa tão brilhante, escreveu um artigo com viés acadêmico lá em 2004, lá sobre a Operação Manipulite. Eu reputava o Moro uma pessoa extremamente inteligente, mas quando eu vejo que ele não consegue nem falar cônjuge, por exemplo, entendeu? Assim, não sabe dizer qual foi o último livro que leu? Não sabe citar um autor. Né? Bolsonaro pelo menos citou o Ustra. Então, mas já que a gente também está falando jornalisticamente, você falou do Bolsonaro. Você acha que o Moro... como é que você está vendo a relação Moro-Bolsonaro? O Moro vai aguentar tanta humilhação? Porque você falou que ele virou o poodle de Curitiba, que ele não conseguiu emplacar nem a Ilona Sabó no Conselho, não consegue emplacar diretor da Polícia Federal, perdeu o superintendente do Rio. Perdeu o COAF. Perdeu depois tudo. O indicado por ele para o COAF. Ele não ganha uma. O Moro é o senhor derrota. Então. É um loser. E o projeto dele, então, contra a violência é uma piada. Né? Uma piada. E esses números que vem apresentando, de violência diminuindo 10% no mês, 22%, eu acho que, assim, não estou falando, não tem informação nenhuma, mas isso tem um cheiro de mentira deslavada, porque o que foi que aconteceu no Brasil? Que os ladrões deixaram de roubar, os assassinos deixaram de matar? Qual foi a medida? Mas não é ele que não gosta do IBGE, não gosta dos órgãos que fazem... Não, você pode ter subnotificação e você não pode estar contando as mortes pela polícia também. Aqui em São Paulo é comum isso, né? A gente sabe. É comum. O que se sabe é que a polícia está matando como nunca. Claro, mas você acha que o Moro chega ao fim do governo Bolsonaro? Eu não acredito, sinceramente. Não está aparecendo. A menos que ele seja, assim, mulher de malandro, gosta de apanhar, porque não é possível que uma pessoa vá suportar mais humilhação do que ele já tem suportado. Pois tá indo longe. Vamos abrir o próximo, vamos continuar. Vamos lá. Essa foi a polêmica muito interessante. Isso. Aqui, Isso você brigou com o Fábio Weingarten. O Fábio é o dono, na verdade, é o cara que comanda a publicidade oficial no Brasil. Você falou, você é um dedo duro, intrigante, que só sabe pedir cabeças de jornalista. Você deve ter passado 18 anos aprendendo como ser vil e covarde. Né? E aí ele respondeu, dizendo que não sei o que, etc. e tal. Foi uma briga aberta com os bolsonaristas. Pode voltar para a gente aqui? E existe, aparentemente, Fábio, uma coisa muito organizada do lado deles. Né? Quando você compra uma briga com um cara desse, um monte de gente começa a te atacar. Inclusive robôs, viu? O Carlos Bolsonaro, o dono da Havan está brigando com você. Como é que você vê essa máquina deles aí na internet? Olha, eu estou tão acostumado, Leonardo, sabe? A gente começa... Mas isso não existia no Brasil até recentemente. Não existia. Para a gente, talvez isso tenha sido um dos motivos do meu stint aqui, que me levou a essa revisão da minha vida inteira. Mas é o seguinte, eles têm uma plataforma extremamente profissional, que ela se retroalimenta. Então, assim, um fato, quando existe, ele é empoderado e lançado para a execração daquele que está sendo... Quando não existe o fato, eles inventam. E aí tem esses párias aí, tipo Alan Terça Livre, essa galera, são párias mesmo do jornalismo. Essa gente não faz jornalismo, eles fazem fake news, são fabricantes de notícias falsas. Agora, a pancada que vem de lá não dói, entendeu? Houve um momento no meu Twitter, eu estava bem fora das redes sociais há algum tempo, aí houve um dia que eu resolvi começar a prestar atenção no Twitter. E ali a gente começa a aprender que a vida não é fácil na internet. Que é pancada para um lado e pancada para o outro. Só que lá pelas tantas é como uma anestesia. Você se acostuma e passa a conviver com isso com normalidade. Não vai mudar a minha vida nem nada. Agora, eu lamento que seja esse o instrumento de poder dessa gente, que escolheu dirigir o país, não só fazendo fake news, fazendo deepfake agora também, que é pior ainda. O que é uma deepfake? É uma realidade completamente clonada. Você faz, por exemplo, outro dia saiu aí na internet, podem botar aí depois do programa aqui, né? Podemos botar depois. É o seguinte, você consegue, com um software que cabe num telefone celular desses aqui, com 3 ou 4 fotografias, montar um avatar em 3 dimensões de um rosto.
Ontem estava bombando o vídeo do namoro entre a Sâmia Bonfim e o Kim Kataguiri. Era o sucesso de ontem na internet. Então, tá, pois é isso. Tem uma experiência na internet, que foi um discurso do Obama, em que ele foi pronunciado uma única vez, mas produziram esses avatares falando a mesma coisa em diversas situações diferentes. É o mesmo discurso. Então você entrega 40 minutos aqui de uma fala de uma pessoa para o computador, ele aprende a ler um texto com seus trejeitos e suas manias, o seu sotaque, seu acento e tudo mais. Então você escreve, depois lá aparece aquele rosto animado, lendo coisas que ele nunca pensou. Por exemplo, você não pode pensar assim, o Obama jamais faria um discurso pedindo a volta da escravidão nos Estados Unidos. É óbvio que ele não faria isso. Mas na internet hoje tudo é possível. E como a linguagem textual está em desuso cada dia mais, a linguagem é dos avatares, é dos memes, essa coisa toda, as pessoas vão ver essas coisas e acreditar naquilo. Claro. Uma realidade fluida e muito deletéria. Porque você manipula, você cria o que não houve e aquilo passa a atuar como se fosse parte da realidade. Né? Legal. Deixa eu ler um comentário da Meire dizendo: muito legal a entrevista, muito bom conhecer melhor o Panuso. A Virgínia falou várias vezes que não acredita no seu arrependimento. Só registrando aqui, dizendo que não é sincero. Olha, você não precisa acreditar, mas você pode ver que eu estou aqui entre os 3 milhões de desempregados, não é por acaso. O Lincoln está dizendo que na TVT não entra arrependido, né? A Ruth está fazendo só uma questão: como envia sugestões para o nosso encontro em Niterói, manda um e-mail para o contato @brasil247.com.br. Eu queria aproveitar esse episódio do Fábio Weingarten pedindo cabeça de jornalistas. Queria que você comentasse aquela cena estranha do 7 de setembro, em que o Bolsonaro botou no palanque o Silvio Santos, o Edir Macedo e o dono da Rede TV. Como é que você viu aquilo? Eu vi aquilo como uma pantomima, assim, como um espetáculo de alguém que tem um profundo complexo de inferioridade mostrando o seu circo. E ornado por uma faixa que, aliás, nem cabia nele. Só que mandava fazer uma faixa menor, porque aquela está maior do que o ombro dele. Quer dizer, estavam todos os símbolos aí da estrutura que cria o poder que ele tem hoje. Agora, me espantou ali, não é que o Bolsonaro tenha levado isso para lá, é que essa gente, Edir Macedo e companhia militar, até ido ao palanque do presidente da República num contexto como esse. Sabe? Você não acha, Florestan? Eu acho que eles vão ter que, no futuro, se explicar, porque, se bem que eu estou achando que as emissoras de TV e as TVs abertas, elas estão num processo de final. Eu acho que elas também... Esse é um tema que eu queria abrir com vocês dois, inclusive. Até aproveitando essa sua fala, Florestan, como é que vocês veem a relação do Bolsonaro com a Globo e a situação da TV como um todo? Eu acho que a Globo, ela cavou seu próprio buraco, né? Ela deu tiro no próprio pé, porque na época do PT, do governo que eles atacavam tanto, foi a época que eles mais ganharam dinheiro. Aliás, o Lula ajudou a Globo a sair do buraco quando ele ganhou a eleição, né? Ela tinha uma dívida e o Lula... pavimentou uma solução para a TV Globo. Eu digo que deu tiro no próprio pé porque a economia ia bem e os anúncios não paravam de ocorrer dentro da emissora, anúncios do comércio, da indústria privado, né? Conheço um prefeito que era do PT, que me disse na época o seguinte, que o dono da Globo, da região aqui do interior de São Paulo, falou para ele: olha, eu vou te apoiar, né? E nunca recebi um tostão do PT, mas é porque eu nunca ganhei tanto dinheiro. Nunca a minha região teve tão bem financeiramente. Ou seja, quando eles começam o processo de falar que o Brasil ia entrar numa crise profunda, que a economia ia estourar, que tudo estava ruim, né? Eles foram aprofundando uma crise internacional que estava chegando, ela foi aprofundada ao limite e o Moro, então, vem com a chave de ouro para destruir a economia, fechando praticamente todas as grandes empreiteiras que eram multinacionais e operavam no mundo todo, quebrando a Petrobras, que era a maior empresa brasileira, né, e colocando a economia paralisada porque as obras não poderiam ser feitas por conta da Lava Jato. Nós ficamos 5, 6 anos com todas as obras públicas paradas. Qual é o único jeito de fazer a economia crescer, de fazer a roda girar? É você fazer investimento público para fazer fazendo obras e ampliando a economia. A Globo fez o caminho inverso e agora está pagando o preço. Eu imagino que o Dr. Roberto Marinho jamais teria feito essa maluquice que eles fizeram. Você, Fábio? Nós estávamos lá, nós somos contemporâneos lá de Globo, nos tempos duros, né, em que a censura era óbvia. Depois o Florestan permaneceu aqui em São Paulo, eu estava em Brasília,
durante o governo Collor, eu vi como foi a atuação da Globo deliberadamente construída para montar uma plataforma na qual ela pudesse prevalecer daquele governo. Foram tempos muito complicados aqueles, e a Globo pagou um preço muito alto. Teve que fazer uma revisão 50 anos depois sobre, sabe, não demos as diretas, não demos não sei o que mais. E eu acho que a Globo, depois, ela passa a trilhar um caminho um pouco menos tortuoso, o que não significa que ela virou uma empresa perfeita, tá longe disso. Agora, hoje, o jornalismo dela é um jornalismo que tem que ser feito. Ela não denuncia o Bolsonaro porque o Bolsonaro é um idiota, porque ela não gosta do Bolsonaro, porque tem uma ordem expressa do governo para agir dessa ou daquela forma. Ela faz isso porque senão ela morre. Ela está morrendo, como todas as televisões. Se está difícil sustentar uma grade de programação, a dela deve ser dificílima, porque os custos são muito maiores do que os da concorrência, né? Não, e a competição agora é o celular. Eu queria aproveitar essa frase que você falou, está morrendo como a maioria das televisões. Avança nesse argumento. O que você está vendo como futuro da TV? Nós, mais velhos aqui, passamos por 4 mudanças tecnológicas. Né? Desde o tempo do saiu VT. Do analógico para o digital. Não, nós saímos do filme, Florestan. É do filme, nós começamos a carreira, era filme, a mídia. Aí depois veio o sistema Mati, que tinha um gravador grande fora da câmera. Pesado, aí vieram pesado, 15 quilos, tinha um cara só para operar aquilo. Aí o gravador veio para dentro da câmera na geração das beta, e hoje em dia isso aqui é capaz de produzir coisas inacreditáveis há 5 anos, né? 4K e tudo mais. E vai ser cada vez melhor. No entanto, estamos nós 4 aqui velhinhos fazendo jornalismo do mesmo jeito. Por quê? Porque a tecnologia muda, mas o jeito de fazer jornalismo não muda. O que é o jornalismo? O jornalismo é um conjunto de técnicas de apuração. Você vai atrás da verdade, ou da verdade como ideal, você não vai nunca chegar a ele. E você tem um conjunto de valores que embalam esse negócio, que é o primeiro código de ética, o artigo número 6, você tem que combater toda forma de arbítrio. O artigo número 14, que te obriga a ouvir o outro lado. Né? Tudo bem que muitos jornalistas hoje nem conhecem o código de ética, mas ele está aí vigorando e é preciso prezar por isso. E é só graças a isso, esse conjunto de valores, que nós aqui, nós velhinhos, continuamos fazendo televisão, e ainda mais num ambiente tão sofisticado quanto esse, dentro da internet. Né? Não, então, você vê, você está fazendo TV aqui, né, Léo? E pela internet, né? E tem milhares de pessoas assistindo. E muitas pessoas fazendo a mesma coisa em outros locais também. Ou seja, e é um mercado que agora acaba sendo pulverizado, ou seja, acabam um pouco os monopólios. Entendeu? Ou seja, você acha que vai ter uma mega fragmentação assim da produção e distribuição de conteúdo? Os antropólogos franceses tinham uma visão onírica desse processo da internet, né? O Pierre Levy falava que o mundo ia virar uma noosfera, quer dizer, um ambiente perfeito pela democracia que a internet representava. E, na verdade, a internet passou a ser, digamos assim, um clone da mesma verdade econômica de antes. Por quê? Se nós saímos da mão das 5 famílias que mandavam na mídia americana, ou das 5 famílias que mandavam na brasileira... Amazon, do Facebook, Não, mas é diferente. No Google, qualquer pessoa vem aqui, cria um canal e faz o que quiser. Você não pode chegar na Band, não, agora eu quero ter o meu programa, eu quero falar o que eu quiser. Aí tem uma... Essa é a diferença. Mas o negócio financeiro está na mão de um... Não, sim, tudo bem, mas do ponto de vista de ter voz é diferente, né? Olha, quando nós de controlar o discurso, vamos dizer assim. Lá no começo da carreira, não precisa ir tão longe, 15 anos atrás, outro dia, né? Nossos filhos já estavam grandes, já estavam criados. Se você pegasse a sua câmera VHS, com aquela fitona assim, filmasse uma cena, sei lá, sexual, o Bolsonaro dando um beijo gay no Paulo Guedes, por exemplo. Um beijo o beijo hétero, né? Beijo hétero, beijo hétero. Não sei como é que é. Enfim, o beijo hétero entre tem amor hétero, aquelas coisas. Pegasse essa fita e falasse, olha, eu vi o Bolsonaro beijando a boca do Paulo Guedes, e levasse lá na Globo, a Globo ia falar, olha, sinto muito, nós não queremos. E o cara ia lá na Band, o cara da Band ia falar, não, também aqui não dá, essa cena aqui é meio pesada para nossa audiência. E essa cena que você não conseguiu em nenhuma das 5 emissoras da época veicular, essa cena ia para o lixo. O Estadão de São Paulo era um jornal assim tão ciente do seu poder político que falava, olha, o que não deu no Estadão não aconteceu. Não existe, né? Não existe, exatamente. Agora, eu acho que tem uma questão importante aí, que é o fato dessas grandes empresas, Léo, você falou, não, mas elas não são que nem as da família. São piores, porque utilizam a informação de bilhões de pessoas no planeta para eleger o Trump, para eleger o Bolsonaro, entendeu? Então, assim, eles têm muito poder. O Facebook tem que se explicar. A plataforma dele ajudou
né, e o conteúdo que ele tinha a respeito das pessoas, a eleger a extrema-direita no mundo. Então, assim, é um perigo. Não, eu concordo com você nesse peso que os algoritmos podem dar a certos tipos de informação ou não. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte, há mais diversidade de discurso do que o pensamento único que você encontra na mídia tradicional. Mas é o seguinte, quando ele coloca aqui o Google, as manchetes que eu vou ler, quando eu vou abrir aqui, aparece notícias, né? Vai rodando. Quem que seleciona aquilo? Quais são os critérios ideológicos que estão ali? Entendeu? Em tese, em função Vira e mexe, do seu comportamento. eu estou recebendo notícia de extrema-direita. Eu fico olhando, o que é isso? O que você está mandando aqui? Deixa eu continuar aqui. Deixa eu agradecer a Edilena, que mandou um superchat aqui. E vou agradecer ao Sebastião também. Ele falou, validade tem, mas é pílula amarga de engoliar. A gente está falando sobre arrependimento. E argila automoldável, temos que esperar que tipo de boneco vai resultar. O Satanás é assim, vira santo para quem quiser. Eu não sei, é uma mensagem bem filosófica. Vamos abrir mais um tweet que essa aqui eu posso fazer um comentáriozinho aqui? Deve. Né? É o seguinte, eu não tenho nenhum arrependimento, não fiz nada que absolutamente pudesse me condenar no plano da moral, nem nada. Eu acho que dizendo, tenho pena de você, Fábio. Assim, quer dizer, o Fábio, pô, tá aqui. Não precisa ter pena de mim, eu fui um profissional bastante honesto, bastante correto. Eu posso ter tido um erro de enfoque. Todo mundo tem isso na vida, todo jornalista. Quem disser que nunca teve uma visão errada sobre um processo... Atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. E outra coisa... Agora, nem todos têm a coragem, né, e a seriedade de falar, olha, eu acho que eu fiz uma análise... Exatamente, não tinha os elementos. E eu fiz vários. Eu fiz uma análise outro dia que foi uma temeridade. Assim, tô reconhecendo. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer. Eu acho que o diabo é a gente errar e querer se manter por cima da onda como se não houvesse o erro. Por exemplo, eu fiz um tweet aí, ainda bem que vocês não viram. Não, mas de repente está aí, a gente pode abrir. Em que eu falava o seguinte, olha, o Bolsonaro está indo para essa reunião do G7, para pagar, do G20, para pagar o maior mico da história, porque ele é homofóbico, ele é reacionário, ele é retrógrafo, ele é eu falei retrógrafo? Retrógrado. Margens Tô mudando aqui já. Margens flácidas. Não tem ponto não, viu, gente? Estou com a minha autocensura aqui. Antiambientalista. Antiambientalista, ele é machista, enfim, ele é tudo que falam dele. É exatamente isso aí. Ele nem faz questão de negar muito, porque ele é tão indissociável a figura dele, desses vícios aí. Então eu apostei, eu falei, aposto que vai ser um fracasso. No dia seguinte sai o acordo Mercosul, União Europeia. Mas que é ruim para o Brasil, para a América do Sul. Tudo isso também tem que ser... Exatamente, você pode ponderar que foi um sucesso... E não é dele também, porque veio do outro governo. Mas pode ter sido ruim para a economia em vários aspectos, tem uma discussão. E para mim foi pessoalmente ruim, porque eu apostava e não o cara é um incapaz. Angela Merkel e Macron jamais iriam assinar um acordo com o Bolsonaro. Exatamente. Assinaram. A Edilena está dizendo, Fábio Panunzio, Léo e Florestan, time de peso. Bem-vindo, Fábio. Ao te ver aqui, meu coração se enche de esperança. Né? E a Adriana fala para o Florestan sempre sereno e sábio. Né? É assim, o Jonas dizendo que está adorando a entrevista. Vamos passar mais um tweet aqui do Fábio. E aqui, ó, a Denise fala, acredito em você, agora tem o abuso daquele Oineg. Diz que não engole o Oineg, mas tudo bom, o Oineg está no lugar do Boechat lá. Presidente Bolsonaro, quero dar um palpite para que você apareça bem na foto da imprensa, tanto a brasileira quanto a estrangeira. Pare de fazer merda. Até aqui já conseguiu provar que em matéria de ser péssimo, você é melhor que Duterte, Kim Jong e Trump juntos, né? Vamos voltar para o Fábio, porque de fato, a gente fala assim, o Bolsonaro não dá para ser pior do que aquele negócio do carnaval. E ele arruma sempre uma pior, né? Ele não tem a criatividade. De onde veio esse estoque? É o Carluxo que produz? Como é que é isso? Não, acho que é ele mesmo. É ele mesmo? Eu fui conhecer a cidadezinha dele aqui, Registro, aqui onde ele cresceu, e ali, na juventude dele, o Bolsonaro de hoje já estava muito bem desenhado. Porque ele começa a vida política dele perseguindo o Lamarca lá no Ribeira, e se juntando às tropas lá, entendeu? Para poder caçar. Quer dizer, a visão que ele tem hoje é a mesma que ele tinha aos 15 anos de idade. Tá? Se enfiava lá no meio da mata ali, daquela serra que tem ali, e ficava caçando comunista. Quer dizer, ele deve ser essa. Depois, no Exército, ele foi primeiro, baixa patente, né, da oficialidade. Ele foi expulso do Exército. Nem capitão era tenente, porque ele foi aposentado. Né? Quando ele vai para a reserva, ele ganha uma patente. Ganha uma patente, Fez um projeto, a revista Veja denunciou, um projeto de terrorismo, de implantação de bombas em quartéis para pedir aumento de salário. E outra coisa, eu fui rever aquele artigo que ele escreveu em 1983 para a Veja. Olha como é que são as coisas. Se vocês pegarem depois no arquivo da Veja, está lá.
ele assina como capitão Jair Messias Bolsonaro e já coloca lá, ó, Deus acima de tudo, de todos. Já estava pronto meio bordão. Então, esse projeto dele já vem sendo amadurecido desde então. Né? Eu acho até que ele não esperava ser presidente da República, sinceramente. Eu acho que ele, de uma hora para outra, se viu presidente depois da facada, principalmente, que emocionou muita gente, inclusive a minha mãe. Você acredita na facada? Eu acredito. Não é possível uma história tão... Eu não acredito, mas tem hora que eu fico tentado a não acreditar também, mas eu acredito. Eu tenho quase certeza que não, mas enfim. Você acha que não? Vamos esperar, a história vai dizer. Bom, assim como eles também inventam assim, situações em que não são críveis. Julgar pela capacidade de criar notícia falsa. Ô, Fábio, só pergunta uma coisa. O cara estava cercado por 20 ou mais agentes da Polícia Federal de 2 metros de altura. Um bananinha, magrinho, sem eira nem beira, vai chegar perto do candidato que está em cima do ombro das pessoas lá em cima e vai passar na frente de todos eles e enfiar a faquinha lá. Não, e não leva um arranhão, não apanhou de ninguém, né? Porque ali só tinha pitbull, pitboy e o cara sai. O cara ia ser trucidado se tivesse... É a minha visão, posso estar errado. Não, é que o Brasil é um país tão esquisito. Olha, tem tanta coisa. A morte do JK. Também não acredito na história oficial. A morte do Collor, eu cobri, eu fui para lá. Castelo Branco. Castelo Branco. Não acredito na história oficial também. Então, eu sou conspiracionista, só para... Então, tem coisa... Eu não sou conspiracionista não, mas tem hora que dá vontade de ser, porque realmente o país é muito esquisito, né? É muito louco. Vamos passar para a próxima, tem mais. Vamos continuar aqui. Vamos continuar com os tweets. Só uma coisinha sobre o Twitter anterior. Bolsonaro vive reclamando que a imprensa é injusta com ele. Eu acho que a imprensa até é condescendente demais. Então, por isso eu falei, para de fazer merda. Só faz bobagem que a gente pare de criticar. Com que motivo? Só fazer um adendo aqui também. O Bolsonaro começa a surgir para o grande público na Bandeirantes. Com o Pânico? Não, o CQC, né? CQC, exatamente. Que fazia gracinha usando ele, porque ele era ótimo a fazer gracinha. Porque falava merda. Porque fazia merda que dava ibope. E aí foi ficando conhecido e muita gente se identifica com as bobagens que ele fala. Não, mas uma coisa é falar merda no CQC, no Pânico, na TV, aliás. A outra coisa é falar merda como presidente. Tem uma consequência... Não, mas o que foi eleito é isso aí. Ele teve espaço para falar merda. A Maria Auxiliadora pergunta como fazer inscrição para o encontro no Rio. A gente já mandou a newsletter lá para os assinantes, mandamos também para os membros, mas pode mandar um e-mail para o contato @Brasil247. Vamos abrir mais um para a gente continuar aqui com as manifestações do Fábio. Witzel, né? Tá aqui, Isso. ó. O Witzel, quando aquele cara foi assassinado no ônibus, né, que tinha sequestrado um ônibus com uma arma de brinquedo, o Witzel sai correndo. Você fala que o Witzel tem um fetiche pela morte, não pode ver um cadáver que fica todo excitado, com uma polícia assim tal, e aniquilar favelados, não sobra tempo para perguntar aos milicianos quem mandou matar a Marielle, né? Você fala muito do Bolsonaro, mas também sobre esses outros fenômenos. O que está acontecendo no Brasil? Aquela cena do Witzel, tipo, comemorando um gol de Copa do Mundo. Bom, esse para mim é o pior de todos, disparado. Pior do que Bolsonaro, Carluxo. Eu vejo um homem completamente perturbado, assim, com fetiche mesmo pela morte. Eu acho que ele tem desejo sexual por cadáver, sabe? Uma necrofilia. E assim, vejo com muita preocupação essa história de botar sniper em tudo quanto é lugar, atirar de helicóptero. Snipers foram condecorados pela Alerj. Pois é. E aí é o seguinte, aí fica fazendo jogo de esconde lá com as milícias, sabe? Porque tá 2 milicianos presos, assassinos confessos. E será que não tem um policial na Polícia do Rio para perguntar para esses homens quem foi o mandante daquele crime? Não dá para fazer lá uma delação e tal, né? Esse método. Tipo, prender a filha, aquela coisa, né? Que é Outra coisa, me estranhou muito o fato de, logo depois de eleito governador, quando eles foram presos, esses 2 milicianos, ele pegou o delegado e falou, não, você está muito cansado, vai lá para a Itália, eu vou te deixar, entendeu? Me explica isso. Que história é essa? E assim, a iniciativa foi dele, o delegado ficou até constrangido, foi na frente das câmeras, né? Então assim, tem para mim que esse Witzel é um perigo, sabe, é um antidemocrata clássico, é um fascista mesmo, não gosta de pobre, não tem um projeto, só fica fazendo proselitismo com essas bobagens de micro coisa que ele inventa lá, e a ordem é tocar o terror no Rio de Janeiro, sabe? A ideia de, gente, lançar míssil contra a favela, sabe? Fala para mim se esse sujeito está se tá no seu equilíbrio normal, eu já não sei mais o que é ser normal. Aí eu é que não sou. O Antenor fala aqui, ó. Léo, se não fosse Bozo, a direita jamais se arrependeria. Mariana fala, parabéns pela entrevista. Uma boa mídia dá voz a todos. Seja bem-vindo, Panunzio, né? Maruzia diz que Bozo é um câncer na
Presidência. Vamos abrir mais um. Tem mais quantos aí? Vamos ver quantos que a gente tem? Mais 2? Então vamos abrir o próximo. Aqui, ó. Olha que interessante. Você antevê um processo autoritário no Brasil. Ele vai matar a imprensa, fechar o Congresso, restabelecer a tortura, erigir estátuas e bustos aos bandidos que cultua. Vai matar a liberdade de expressão e pisar na cabeça do direito, da justiça, do bom senso, do senso de humanidade, das artes, das culturas, das artes, da cultura e dos mais fracos. Vamos voltar aqui, porque, por exemplo, quando Hitler subiu ao poder na Alemanha, as pessoas dizem, não, é só um palhaço, a gente vai controlar. Hoje a gente vê na imprensa brasileira, editoriais, hoje mesmo tem no Globo, dizendo que as instituições precisam controlar o Bolsonaro. Você acha que as instituições conseguirão controlar o Bolsonaro? Como é que você vê isso aí? Tenho minhas dúvidas. Eu espero que elas sejam fortes, porque acho que vai haver um momento em que esse controle vai ser necessário. Mas ele tem agido preventivamente. Você pode ver que quando se falou em cautela pelos militares, o que ele fez? Ele afastou os militares. E ele usa aquele filho insano dele, o Carluxo, para antecipar seus movimentos. Então, como se você quiser ver uma partida de xadrez antecipando os problemas, basta ler o que esse Carluxo escreve. E assim, a maneira com que ele segregou os generais foi muito interessante. Foram movimentos bruscos, né? Não foram movimentos suaves, dignos de um poder que tem uma dinâmica civilizada. Usou todos os meios que estavam ali à disposição dele e neutralizou os generais que tinham uma certa autonomia, principalmente o Santos Cruz. Né? Demitiu ao cabo de um processo de fritura horroroso, né? Sabe, bater boca com esse maluco desse Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus, ninguém merece isso, cara. É assessor do presidente da República. Era amigo do Bolsonaro. Então você vê que não existe estabilidade por ligação de lealdade, nada disso. Isso começa a ficar claro quando o Magno Malta, e eu não vou aqui falar de qualidade e defeito do Magno Malta, porque é público e notório quem é o Magno Malta, mas foi um sujeito que se esforçou na campanha e todo mundo sabia que ele teria o espaço do governo. Ele foi chutado logo na primeira... Bebiano também. Bebiano, outro processo de... Agora, o que é interessante, eu não sei como é que você vê isso, é que eu fico passado de ver oficiais, generais do Exército, né, que se dizem acima do bem e do mal. Vilas né? boas, assim. De repente, está atrelado. Às vezes, outro dia vi uma cena horrível, o Heleno do lado do Bolsonaro falando bobagem. O Bolsonaro falando coisas... É uma coisa ridícula. Os três sentados, tinha a moça que faz lá a linguagem de sinais, o Bolsonaro, e o Bolsonaro falando, e o Heleno ali, cara, um general do lado daquele... Babá, né? Como se fosse babá de um louco, né? Assim, o cara falando bobagem, uma vergonha, cara, fica com vergonha alheia. Falei, como é que um general de alta patente se presta esse papel? Por que eles estão fazendo isso? Por quê? Pois é, o general Heleno eu conheci muito bem antes desse governo aqui, logo que ele deixou o comando militar da Amazônia, ele era muito polêmico, falava coisas contra a Dilma, assim, abertamente, né, mobilizava, assim, as forças militares para ter um posicionamento crítico em relação... Bom, enfim, logo depois que ele deixou aquilo, eu fiz uma viagem com ele pela Amazônia, para ele mostrar lá os problemas que ele achava que existiam em relação à soberania, essa coisa toda, e ele foi um sujeito extremamente lúcido para mim. Nessa mesma viagem com o Heleno, eu conheci um Mourão em posição de comando, lá na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira. Gostei muito do Mourão, muito mesmo. E achei que o fato é que o Mourão deu uma destemperada, assim, antes da eleição, começou a falar um monte de bobagem, depois ele se conteve, né? Voltou a ser o que eu acho que ele era. Né? Ele tenta ser, vamos dizer assim, o poder moderador. Poder moderador. Mas eu acho que também foi neutralizado, que é uma pena. Porque houve uns 3 ou 4 meses atrás um momento que a gente pensava que se o Bolsonaro realmente fosse esse louco que se manifestou, que de fato é, havia aí um sistema de freios e contrapesos para poder assegurar, né, institucionalmente, que o país seguisse seu caminho. Hoje eu tenho minhas dúvidas, porque o raciocínio da família é: Eduardo Bolsonaro, um cabo e um soldado fecham o Supremo. Entendeu? O Congresso Nacional é alvo de todas as hostilidades, mas o Bolsonaro já percebeu que depende deles para apresentar uma agenda ao país. Talvez assim, só que ele é refratário. Ele tem uma agenda, você acha? Não, tem uma agenda, assim, eu acho que ele quer a volta da escravidão, assim, a agenda que ele tem encaminhado aí, né? Retirada de direitos sociais, enfim, de direitos trabalhistas. Agora, o quanto isso é legitimamente uma agenda, eu não sei, viu, Florestan? Eu acho que ele tem um objetivo de poder. Né? Eu escrevi um texto aqui recentemente comparando o Bolsonaro com os ditadores que governaram os países da América Central
nos anos 40, 50 e até 60. Né? E pegando aí a família Somoza, que foi uma dinastia, né? Que lembra muito o Bolsonaro, né? Que ele quer fazer a família dele, o seu clã que vai mandar no país. É, imperial. E parece muito com o Batista, ou seja, eu falo no meu texto o seguinte, se o Brasil tem chance de virar uma Cuba, é agora, mas é virar a Cuba de Batista. E é engraçado que o jornal O Globo hoje diz que está virando Venezuela, né? E com visão com a qual eu concordo. Eu acho que é um processo o processo do Chaves com sinal trocado. Exatamente, eu também acho. Eu estou falando isso, eu conheci bastante bem, eu sei que as pessoas vão divergir de mim nisso, mas assim, eu não gosto do que eu via na Venezuela. Eu fui lá algumas vezes, assim, via a quantidade de corrupção dos militares. Na fronteira de Santa Helena de Uairém, lá com o Brasil, lá em Roraima, tem um posto de gasolina, fica bem no meio do caminho ali. Para você abastecer o carro, você precisa dar uns bolívares para um tenente do exército que fica tomando conta da bomba. Quer dizer, todo mundo lá é corrupto, é um negócio de uma corrupção desleal. Agora, eu não vou discutir a Venezuela porque eu respeito a posição de quem acredita que aquilo é um sonho que deu errado por pressão americana, essa coisa toda. Tem esse fator, né? Tem o fator geopolítico também, tem o petróleo. O petróleo eu acho que é indissociável da discussão. Deixa eu só passar pelos comentários, porque tem muita gente se manifestando. O Thiago dizendo, ninguém pode dizer que a facada é falsa, mas ninguém pode dizer que ela não é suspeita, porque ninguém investigou a sério. Eloy dizendo, eu já sabia, Fábio, seja bem-vindo para o lado certo da história. Legal, ó, bacana. Fernanda dizendo, Panunzio se arrependeu de não ter questionado o impeachment sem crime de responsabilidade contra a Dilma? Não acha que ali se rompeu com a democracia? A Fernanda te faz uma pergunta direta sobre a questão da Dilma. E antes, só fechar aqui o comentário do Cláudio dizendo que Bozo age por instinto. Mas te peço para responder essa pergunta colocada pela Fernanda. Vamos lá. Impeachment sem crime de responsabilidade. Eu achava que o crime de responsabilidade que se atribuía a ela era um crime menor do que a incompetência manifesta dela para governar o país. Era isso que tinha na minha cabeça. Por isso, eu digo para vocês, talvez eu tenha cometido um erro muito grande de análise, porque ao desprezar a condicionante que estava se criando a partir dali, o país que ia desembocar após o impeachment, a gente não sabia exatamente o que era. Hoje eu acho o seguinte, a Dilma merecia um castigo, não pelas pedaladas. Pedalada é uma bobagem, todo mundo pedala no Brasil. Agora, eu acho que o conjunto da obra é muito ruim, a economia principalmente, né, ela que gerou a crise, fez uma campanha complicada. Tá. Eu vou fazer a defesa pública da Dilma, que você me permite. Né? Não, à vontade. A Dilma, na minha opinião, só governou até dezembro de 2014, menor desemprego da história, 4,3%, entregou Copa do Mundo maravilhosa para o Brasil, tendo como aliados os maiores bandidos da política, porque esse era o modelo político vigente, Gedel, Eduardo Cunha, essa porcariada toda que existe aí, deixou um legado, que foi os Jogos Olímpicos, que ela não pôde abrir, né, que foi uma coisa, e acho que assim, as pessoas fazem duas críticas à Dilma. Bom, a Dilma era incompetente politicamente. Eu vejo muito essa crítica. Aí quando fazem essa crítica, a impressão que me dá é que, bom, mas então queriam o quê? Que ela tivesse apoiado o Eduardo Cunha para presidente da Câmara? Tem gente que fala isso. Não, tinha que ter fechado. Inclusive, tinha gente no PT que achava que o Eduardo Cunha tinha que ser o líder do governo no começo. É verdade. Então isso eu acho que é uma grande injustiça você falar que ela era inábil politicamente, se quem estava dominando a política naquele momento era o Eduardo Cunha. Do ponto de vista econômico, só queria lembrar que antes de junho de 2013, ela tinha 70% de aprovação. Então, vamos dizer assim, esse desaparecimento da aprovação dela, a meu ver, foi um fenômeno artificial, produzido de fora para dentro. Acho que tem muito a ver com coisas que vão ser estudadas da grande mídia, né? Pelos próximos 20, 30 anos, guerra híbrida, enfim. Eu vou ter que aguardar mais alguns anos para conseguir ter a compreensão total desse processo. Vejo com muita clareza que aquela carta lá de, como é que é mesmo? Verba volant. Do Temer, que abriu formalmente esse processo, aquilo era mero pretexto para tomada do poder. Verdade. O Temer foi um oportunista ali e tomou o poder na mão. Vamos falar a verdade aqui. O Temer foi um maior incompetente. Porque quando eu esperava que ele ia se colocar como um estadista, tentar montar um bom governo, como fez o Itamar, chamar grandes nomes, apaziguar o país e tal, ele leva o que há de pior, porque aí você percebe o seguinte, para chegar ao poder, ele teve que compor com o que há de pior na política brasileira. E o governo dele foi pífio, e nós estamos pagando o preço dessa intervenção.
Pois é, e aqui o Plínio aqui coloca uma questão para você. Vamos ao que interessa, Fábio. Você concorda com o desmanche da economia e faria uma crítica, um ataque ao Paulo Guedes? Como é que você vê o Paulo Guedes? Eu vejo o Paulo Guedes como um empresário do mercado financeiro. É um sujeito que ele é um rentista, tudo que ele tem é papel, ele é um jogador e está transformando o Brasil num cassino. É isso que eu vejo. Eu não sei, se eu vejo com desconfiança esses argumentos da reforma da Previdência, por exemplo, entendeu? Eu acho que tem razão para os dois lados. Você pode fazer uma análise meramente atuarial, contábil, você vai chegar a um resultado. Mas se você pensar que o Brasil é um Estado, e que o Estado não é uma empresa, e que não nasceu para dar lucro, e sim para assistir a população, você fala assim, o rumo está totalmente fora do prumo, né? Nós estamos caminhando para onde? Então, assim, não acho que um choque neoliberal ou um choque antiglobalista, como eles gostam de dizer, vai salvar a nossa economia. O que eu vejo é a gente indo para o buraco a todo tempo, sabe? Os encontros bilaterais não funcionaram. A única coisa que funcionou até agora, em alguns sentidos, eu acho que são até sentidos mentirosos, mas foi a multilateralidade, né? Os órgãos de sempre, Mercosul, G7, G20, essa coisa toda atuando como forças ativas no governo, muitas vezes contra, outras vezes a favor da vontade do presidente. E assim, um modelo de diplomacia que me preocupa, apesar de eu ter sido um crítico da diplomacia do Lula também, principalmente em relação a Honduras, naquele período difícil lá do Zelaya, essa coisa toda, mas eu nunca vi uma diplomacia tão desqualificada e tão de quatro, assim, genuflexa mesmo, sabe, sentada com as calças arriadas, para um maluco completo que é esse ministro, que é um fanático religioso. É uma pessoa que eu tenho até medo de chegar perto dele. Porque... Agora, eu discordo de você, porque é o seguinte, acho que o Lula talvez foi o presidente com o maior talento na política externa, ele teve a melhor equipe, abriu mercados como nenhum outro presidente abriu, né? Ele era um caixeiro viajante, e eu escutei isso do Furlan, que é um empresário que trabalhou, foi ministro dele, e falou, Florestan, o Lula é incrível, ele sabe negociar, a gente foi para a China, ele abriu mercados. Tudo que ele conseguiu abrir no mundo, na Europa e na Ásia, no Oriente Médio, tudo está se perdendo em questão de meses de governo Bolsonaro. É uma coisa dramática. Tanto que você vê que ele paga a dívida externa, nós estamos com um superávit, né, na nossa balança e temos a maior reserva. Foi importante você falar do Lula, Florestan, porque eu queria fechar aqui com a questão do Lula. Antes, vou ler o comentário do Caetano dizendo, Panunzio, bem-vindo ao Brasil Real. Vamos abrir um tweet, tem um tweet que fala, acho que é o último que fala sobre o Moro, né? Exatamente, é isso que eu vou botar aqui, ó. Porque o Eloy Menezes está perguntando, Atucho Fábio defende Lula livre? E eu vou ler primeiro o tweet. Preciso admitir que errei quando chamei Moro de caipira empoderado. Ele é, na verdade, um caipira empoderado construindo um projeto de ditadura, onde PMs terão salvo-conduto para matar, estrangeiros poderão ser expulsos sem razão e todos os pecados políticos serão perdoados. Não sei se tinha um outro Moro, mas eu acho que era esse mesmo. Olhando hoje, à luz do que foi revelado pelo Intercept, Vaza Jato, como você vê a questão do Lula e, objetivamente, como coloca aqui o Eloy, você defende a liberdade imediata do Lula? Eu defendo, sim, a liberdade imediata. Eu não acho que o Lula tem que ficar livre das acusações que são imputadas, mas eu acho que o Lula tem direito a um julgamento justo, como qualquer cidadão do país. E ele não teve direito a um julgamento justo. O devido processo legal não houve, depois disso tudo que a gente sabe. Essa coordenação da ação do Ministério Público, quer dizer, do órgão acusador, pelo julgador, que instruiu o processo de maneira tendenciosa e que depois confessa que a condução foi uma condução política ao aceitar o emprego de ministro desse governo. E o que você acha do fato de ele ter se entregue para a polícia e não ter ido para uma embaixada e pedido asilo político? Você acha que isso... Você sabe que eu esperava que acontecesse isso, viu, Florestan? Eu achava que o Lula ia ser líder de um governo no exílio, ou coisa parecida, que ia se autoexilar. Quando, naquela confusão das horas que iam se passando e ele não saía, falei, o projeto dele não está com ele, não deve ter decidido ainda o que fazer, se entrega. Agora, a atitude dele foi uma atitude nobre, ele aceitou a sentença, portanto, ele reclamou para burro em relação à maneira como foi julgada, mas ele, hora nenhuma, deixou de cumprir os mandatos que foram exarados. Agora, outra coisa, Fábio, como é que você vê essa questão? Por exemplo, eu estava na TV naquele momento, apresentava um programa em Minas Gerais, um programa que era da rede pública, e eu vi pessoas que leram o processo, grandes juristas, criminalistas, falando que não havia motivo nenhum para se condenar o Lula. E era voz quase que única na TV brasileira.
Você ia para os canais de televisão, estavam todos ali fechados com o Moro, sem questionar a sentença que não tinha base, inclusive o próprio Reinaldo Azevedo, que logo depois ele foi tomando posições contrárias. Por que você acha que isso aconteceu nas emissoras de TV? Você que estava numa grande emissora. Peraí, deixa eu desligar meu telefone aqui primeiro. Enquanto isso, eu vou ler 2 comentários aqui. Ó. O Florestan perguntou sobre o pensamento único, né, em relação ao julgamento. Ó, você também está sendo julgado permanentemente aqui. A Maria de Lourdes está dizendo: Panunzio não merece perdão, porque ele não se arrependeu, continua atacando Lula e Dilma, está a serviço do PSDB. Desculpa, qual é o nome dela? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, eu não sou militante do PT, eu sou jornalista, as minhas opiniões vão formar... Não, mas nós também não somos, nem eu, nem o mas ela está cobrando a posição de militante. Olha, assim como não houve trégua para Lula, nem para Dilma, não houve para Temer, não houve para Bolsonaro, como vocês estão vendo aí. Então, quer dizer, a minha coerência não é construída de acordo com a linha ideológica, nada disso. Eu reajo como o iconoclasta que eu sou, entendeu? Eu olho para o poder com muita desconfiança e talvez isso confunda as posições. Bom, você que fala que tanto que tem que cobrar, né? Eu te pergunto, por que ninguém cobrou do Sérgio Moro, ninguém cobrou do Ministério Público o que aconteceu durante todo o processo que levou à prisão dele? Aliás, um processo rapidíssimo, né? Super rápido, nunca se viu isso na história. De acordo com o calendário das eleições. Eu acho que foi um momento de apoplexia do país, Florestan. Pouca gente teve a lucidez que você teve, entendeu? De enxergar alguma coisa que efetivamente estava acontecendo, e havia um clamor por moralização do poder. Isso contaminou muita gente no país, inclusive jornalistas, que manifestavam suas posições de maneira mais assertiva. Como eu sou uma pessoa de opinião mais contundente, isso fica muito marcado, né? Agora, Mas em algum momento você se sentiu assim, não vou falar isso porque senão pode desagradar o dono da emissora? Não, porque eu sempre falei, agradando ou desagradando, eu sempre falava tudo que me vinha à cabeça. Então, agora, havia... E aí é o seguinte, aí tem uma coisa chamada Zeitgeist, que é o espírito do tempo, sabe? Muitas vezes ele está atuando contra a gente e às vezes ele está atuando a favor. Quando ele atua a favor, você está dentro do pensamento hegemônico, dentro do contexto dessa hegemonia. Quando você está fora, você é anti-hegemônico. Esse foi um momento em que o Zeitgeist falava isso. Era a hora da mudança, a hora de, enfim, vamos acabar com essa corrupção, não sei o que mais. E muita gente acreditou num discurso que efetivamente não tinha base na realidade. Tinha base, sim, na realidade anterior, que precisava ser superada. Agora, qual era a forma de superação? A que o país apresentou naquele momento era de um impedimento de um, da prisão do outro, não sei o que mais. Muita gente engoliu isso como sendo a necessidade atávica do país. Eu fui uma dessas pessoas, entendeu? Hoje, quando eu vejo a consequência, assim, eu não fui militante hora nenhuma. Eu achava o seguinte: o sujeito roubou, ele tem que ser preso. É um pensamento reducionista e simplista, mas era o que regia a minha cabeça. Não houve desonestidade, não houve nada. E eu preciso dizer que antes disso, eu fui não só eleitor do Lula, eu fui petista militante. Eu fundei vários diretórios do PT, sabe? E fiquei muito mal impressionado quando o Lula se juntou às oligarquias que ele mesmo tinha ajudado a derrotar nas eleições. Eu acho que foi o grande erro. Essa questão das alianças, eu acho que isso aí é o grande eixo de tudo, e é uma discussão para ser feita com muito mais tempo, né? Porque as alianças fundamentais para a governabilidade, e aí as alianças cobram um preço, e aí você tem os financiamentos de campanha, mas enfim, é uma coisa longa. Eu acho que é uma discussão que precisa ser feita, mas ela pode ser feita de maneira civilizada, como nós estamos fazendo aqui. Não tem problema a gente ter posições divergentes. Aliás, a gente podia fazer um programa aqui. Podemos. Chamar mais uma jornalista, fazer a nossa bate-papo. Fazer a nossa conexão. Deixa eu só ler os comentários, a Dalma mandando um superchat, queria agradecer a Dalma aqui também. O Cláudio dizendo: o importante é que Panunzio disse não aos patrões, coisa que Miriam Linguão nunca terá dignidade para fazer. Parabéns, Panunzio. A gente reproduz muita coisa da Miriam Leitão também no 247, porque ela faz críticas sensatas ao autoritarismo do Bolsonaro, mas o problema é que ela também foi muito nessa coisa de pedaladas e tal. O Pedro Cândido está dizendo: bem-vindo ao fronte, Fábio, respeito sua posição sobre a Dilma, mas espero que na análise futura sobre o impeachment mensure os ataques internacionais, guerra híbrida sofridos por ela diante de sua gestão. Heraldo Botelho dizendo: dizer que Dilma caiu porque foi incompetente para conduzir a política é a mesma coisa de dizer que Lula foi preso porque roubou. Gente, o pessoal que fez isso contra eles são do mesmo DNA. O fascista, nem santo, pode. Maria de Lourdes dizendo: mas um jornalista tinha condições intelectuais de ver a tendenciosidade de Moro, né?
Plínio Augusto dizendo, falando em jornalismo... Desculpa, deixa eu dar só uma respostinha para isso. O julgamento do Fábio Panunzio aqui, vamos lá. É o seguinte, não é verdade isso. O Moro, durante muito tempo, para muitos de nós aqui, e que estavam olhando o processo de longe, foi realmente uma pessoa importante. Era um cara auto-imbuído da missão de mudar a história do Brasil. E olha, toda vez que aparece alguém disposto a mudar a história do Brasil, você pode saber que vai ter confusão aí na frente, viu? Fábio, sabe o que acontece que me pega? Que a mulher dele trabalhava dentro do Palácio de Governo do Paraná, era ligada ao PSDB, ao vice-governador. Aquilo, desde o começo, não me cheirou bem. A ligação dele com Álvaro Dias, enfim, eu logo desconfiei, falei, tem coisa política aí. Essa conversa toda de corrupção, de combate à corrupção, contra só um partido e contra só os líderes desse partido, tem coisa errada. Uhum. Porque sempre que batia na porta, ou de banco, ou de partidos que ele era simpatizante, o assunto morria. Fábio, antes de você... porque na verdade estão chegando muitas questões aqui e o Fábio tem um compromisso também. Tem duas aqui que passam pela questão da mídia. Falando em jornalismo, a pluralidade na mídia hegemônica ou é um conjunto de pensamento único, né? E o Jorge fala assim, o que Panunzio acha da influência da grande mídia no golpe de Estado? Por que todos os grandes meios sempre defendem a direita? Por que a mídia corporativa, você falou do Johnny Saad, dono da Bandeirantes, que tem que pagar 5 mil contra-cheques todo mês, por que tem uma visão predominantemente de direita? Porque é uma questão de classe, são todos ricos que defendem os ricos, precisam dos patrocinadores ricos. O que acontece na mídia empresarial? Bom, eu acho que, primeiro, a mídia empresarial não é uma coisa tão bem formatada, não é uma coisa só. Entre um Johnny Saad e um Edir Macedo, há uma diferença gigante. Né? Um tem uma igreja, o outro só tem uma televisão. Tem fazendas, tem outras empresas. Mas vende espaço para a igreja, tem tudo isso. Tem. Tudo bem, mas eu estou dizendo o seguinte, entre uns e outros há uma diferença muito grande. Muitas vezes eles não combinam. O Florestan lembrou bem aqui, por exemplo, do seu João. E aqui eu não estou fazendo a defesa, eu sou ex-funcionário, eu não sou funcionário da Band mais. O seu João, por exemplo... Ele garantiu a cobertura do caso Proconsult, né? Foi ele quem colocou, ele e o Jornal do Brasil, Paulo Henrique Amorim, na época, no Jornal do Brasil. Enfim, a Band teve posições que foram posições muito boas durante a democratização do país. Acho que você é mais progressista do que ficou depois, eu acho. Acho que depois o Johnny fez a crítica ao processo da Lava Jato, recentemente, falando que ela foi responsável... O próprio Johnny fez uma crítica sobre a Lava Jato, é verdade. O Johnny pensa que a Lava Jato foi quebrou os grupos nacionais. Empurrou o país para essa crise que nós estamos vendo. Aqui eu falei agora há pouco. Exatamente. Então, assim, entre um e outro, eu tenho certeza que Johnny Saad tem nada a ver com o Edir Macedo, entendeu? Um é água e o outro é óleo. O Johnny eu conheço bem, o Edir também conheço bem, porque eu investiguei a vida dele. Então eu posso afirmar aqui... das matérias que você fez. Inclusive fiz lá na Band, entendeu? Onde ele era o maior anunciante, porque ele comprava boa parte da programação lá. E você e o Azenha, né? Exatamente. O Azenha também. Tudo mesmo time, viu, Léo? Você vê que a Globo teve um grupo de repórteres linha de frente. Investigativos. Não, nós começamos todos ao mesmo tempo. Caco Barcelos, ele, você, o Azenha... E, bom, então não é uma coisa só. Segundo, são empresários. Eles não são militantes de movimento social, nada disso. A atividade deles visa o lucro. Isso faz com que eles tenham proximidade com o pensamento empresarial, ou seja, todos são capitalistas e querem ganhar dinheiro, né? Agora, com relação ao governo, eles não se afinam muito não, a não ser em certas ocasiões. Olha, lá na Band, a Band esteve ao lado da Dilma Rousseff até o fim, até o último dia, foi a última emissora que desembarcou. Acho que nem a TVE não desembarcou depois da Band. Depois apoiou o processo de impeachment com o Eduardo Cunha, apoiou o governo Temer, né, de longe fez editoriais, essa coisa toda contra as denúncias, e hoje em dia apoia muitas coisas do governo Bolsonaro. Posições expressas em editorial, por exemplo, o Projeto das Armas, que o Johnny... É ruralista. Ele é ruralista. Então, eles têm familiaridades. Agora, o que eu vejo é o seguinte... não é uma extensão da Avenida Faria Lima, entendeu? Mas é como se fosse assim, existe digamos assim, um campo ideológico onde todos se inserem, guardadas as diferenças brutais que existem entre uns e outros, que eu acho que estão mais no campo da moral mesmo do que propriamente no campo da ideologia. Muito bom. Eu vou ler um comentário aqui do Marcos para a gente fechar. Ele fala, prezado Fábio, a Venezuela não é um paraíso. Nas prioridades do chavismo, a corrupção grave não é valor maior se comparado ao combate contra a extrema pobreza. Escolhas de Estado não são simples. Queria fechar com esse comentário.
Fábio, eu vou pedir para você fazer um comentário final. Foi muito legal ter você aqui num papo extremamente democrático, né? Florestan também, é sempre muito bom participar aqui com a gente. Só para a gente encerrar, o que você vai fazer agora na sua vida? Vou fazer a mesma coisa que você está fazendo aqui. Opa, sou concorrente. Porra, eu tô trazendo um concorrente, cara, que sacanagem. Não vou ser concorrente, nós vamos fazer algo que está na moda. Chama colaboração. Colaboração. Eu acho que está surgindo um paradigma novo, tecnológico, que é isso aqui. Acho que já surgiu, né? A informação vai fluir por aqui no futuro, com todo o privilégio que o telespectador, ou internauta, ou ouvinte tem de escolher a sua demanda, o seu horário, o viés pelo qual pretende ver o mundo, né? Uhum. Acho bastante sensato. Agora, tem o outro lado disso também, né? E nós vamos tentar sobreviver, eu vou tentar sobreviver agora como vocês sobrevivem, né? Eu vou estabelecer um canal para combater primeiro, continuar dando combate a coisas que dizem respeito ao fim da democracia e que conspurcam a liberdade de expressão. São valores que eu vou defender e vamos dar notícia. Você vai ter então uma página no... Não, vai ser um pouco mais pretensioso, é um projeto chamado PRK30. Depois eu posso detalhar isso, já vocês me ajudem a divulgar, viu, Léo? Tá bom. Que é um projeto de uma web TV, nos modos aqui da TV do Brasil 247, mas eu estou tentando estruturar uma grade, sabe? Que é uma grade para afrontar certas coisas. Por exemplo, eu pretendo dar voz a guetos que ainda não estão bem representados. Eu quero ter um programa para falar sobre a questão LGBT, mas não é para falar para falar do ponto de vista filosófico sobre o que é ser gay no Brasil ou coisa parecida. Nós vamos falar de outra coisa. Eu quero um consultório sentimental no ar, sabe, de casais gays. Isso é interessante. É bem interessante. Vai ser tudo bem anti-hegemônico. Não ficar falando muito que alguém vai te roubar a ideia. Kira pergunta se você tem parentesco com o ex-prefeito de Sorocaba. Eu vou esclarecer isso aqui, porque sempre te perguntam. Pessoal, ele é meu primo em primeiro grau, ele é filho de um irmão do meu pai, é uma pessoa corretíssima, né? Teve 5 mandatos como deputado federal, e eu nunca o entrevistei, nunca, na vida. Quando ele estava lá em Brasília, era eu de um lado e ele do outro, para evitar qualquer tipo de contaminação do parentesco. Podem procurar no meu blog, nas matérias que eu fiz no YouTube. Nunca vocês vão ver uma entrevista minha com o meu primo, que por acaso era deputado federal lá em Brasília. Olha só. Vamos lá. Adriana Aziz está dizendo, gente, vamos defender a democracia. O Fábio está dizendo que se arrependeu. Tarará, o que não é impossível. Fiquemos em alerta. A Maruzi diz boa sorte, Fábio. E é isso, né? Vamos seguir em frente com a programação. Muita gente nos assistindo aqui. Peço que todos possam ser membros do canal. Quem puder ser assinante é brasil247.com/apoio. Fábio, obrigado pela entrevista. Eu sou assinante aqui, viu? É verdade, o Fábio é assinante. O Fábio é assinante há muito tempo, é verdade. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos e até breve. Daqui a pouco tem programa com a Regina Zappa, lá do Rio de Janeiro, entrevistando a Carol Proner. Vai ser muito bom. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Meu nome é Chico Sá, sou jornalista e escritor e tenho um recado para você. Olha, se liga na mídia independente brasileira, tem uma rede de boas coisas, tanto escrita como falada, televisada, internet, rede social, e vamos apoiar essa mídia alternativa ou independente, porque senão, olha, vamos ter que engolir só aquela verdadezinha meio fajuta da grande imprensa, dos donos das comunicações nesse país. Beijo.